Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, nós vamos ler o versículo de número... Vamos ler o versículo 8, 9, 10. Gênesis capítulo 49, versículo 8, 9 e 10. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim, versículo 8, Gênesis 49, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, glória a Jesus, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ainda de pé, se você puder acompanhar no livro do Apocalipse, nós vamos fazer mais uma leitura. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 7. Apocalipse 5, do 1 ao 7. A igreja encontrou? Diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória! E olhei, e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E veio, e tomou o livro, aquele livro, que ninguém era digno nem sequer de olhar para ele. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Pode se assentar. Meus irmãos, eu vou ser bem objetivo, tendo em vista que nós temos a celebração nessa noite da ceia do Senhor, com bastante alegria nós vamos fazer isso. E nós lemos aqui a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 49. Nós encontramos nesse contexto o velho Jacó, o velho Israel, o pai dos 12 filhos e de uma filha,
os seus filhos deram origem às 12 tribos de Israel. E nós encontramos este homem já com a sua idade bem avançada, perto da sua partida, perto da sua morte. Ele começa a abençoar os seus filhos. Ele abençoa os filhos de José, que nasceram no Egito, e na hora que ele vai abençoar, José coloca um à sua mão direita, o outro à sua mão esquerda, mas Jacó inverte a posição das mãos e abençoa com a mão direita o filho menor. O correto, pela tradição, seria ele abençoar o primogênito, mas Jacó abençoa o filho menor e José tenta corrigi-lo. Por quê? Porque o seu velho pai já não estava enxergando bem. Por causa da sua velhice, da sua enfermidade, da sua idade bastante avançada, ele já não estava enxergando. A Bíblia diz que as suas vistas já estavam escurecidas, ele já não enxergava normalmente. E José achou que ele tinha errado na forma de abençoar e tentou corrigir, mas Jacó não permitiu. Ele disse: é desse jeito mesmo, meu filho. Glória a Deus. Ele colocou o filho menor sobre o maior e disse que o filho menor seria servo do maior. O maior se destacaria mais. Ele ministrou uma bênção muito especial sobre a vida de Efraim. E nós conhecemos o povo de Israel também como chamado de Efraim. Você não vai ouvir falar o povo de Manassés, você vai ouvir falar o Efraim de Deus. Glória ao nome de Jesus. 10 tribos chegaram a ser conhecidas como Efraim, para os irmãos terem uma ideia que quando Deus coloca no coração de um ancião para abençoar o seu povo, Deus vela em cumprir aquilo que ele fala. Ainda que alguém ache que não está muito correto na ótica humana falando, mas o Senhor nunca erra. Quando ele ordena uma bênção, ela vai ser derramada abundantemente sobre a vida de quem quer que seja que ele escolheu para abençoar. Glória a Jesus. Jacó continuou abençoando os seus filhos e chegou a vez de Judá. Judá não era o primogênito. A bênção que Judá recebeu ministrada pelo seu pai Jacó, pelo correto, essa bênção deveria ser para o filho primogênito. Judá não era o primogênito, mas foi ele a quem Deus escolheu. E ele disse que Judá, os seus irmãos o louvariam, que Judá seria como um leão que não teme nada, que se deita tranquilamente e ninguém teria coragem de despertá-lo. Um leão que, quando faminto, corre atrás da sua presa e agarra a sua presa para saciar, glória a Jesus, a sua fome. Jacó abençoou Judá de uma forma sobrenatural. E ele disse assim: você vai dominar a porta dos teus inimigos, eles se inclinarão diante de você. Os seus irmãos também se prostrarão diante de você, até que venha Siló. E esta palavra Siló, ela não tem um significado muito certo. Não tem um significado, uma tradução muito certa, mas o que aproxima mais, o que Jacó estava dizendo é que ninguém vai derrotar Judá. Ninguém vai se pôr acima de Judá, nenhum dos seus irmãos e nem os seus inimigos, até que venha aquele que é perfeito, até que venha aquele a quem pertence todas as coisas. Jacó estava sendo usado por Deus para ministrar uma bênção messiânica, para anunciar a vinda de Jesus, quando ele disse essa palavra: o cetro não se apartará de Judá. O que o Senhor estava dizendo na boca de Jacó é que o reino que o Senhor formaria através da tribo de Judá seria um reino eterno. Oh, glória ao nosso Deus, que fala a sua palavra e cumpre tudo aquilo que ele diz. E quando nós começamos a estudar, pastor, quando nós começamos a pensar em Siló, nós vemos que Jacó não conhecia a história dos seus filhos, mas tudo aquilo que Deus pôs na boca dele para ministrar se cumpriu sobre a vida dos filhos dele, porque aquela palavra não era do velho Jacó, não era do ancião Jacó,
Era a história de Deus sendo revelada através da boca de um homem, assim como você e eu nesta noite. Eu não sei se você crê, mas se você acreditar na palavra que é ministrada, Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele diz. Não importa a situação, não importa a circunstância. Quando Jacó ministrou essa bênção sobre Judá, e se você acompanha a história, depois que eles saíram do Egito, os irmãos sabem muito bem a história, Deus usou Moisés, enfim, e agora eles estão caminhando pelo deserto. Deus manda edificar um tabernáculo, não é? Construir um tabernáculo. E aquela tenda era montada, armada e desmontada. A arca repousava lá dentro, assim como todos os utensílios usados no culto, no ritual levítico, para se sacrificar e oferecer ofertas a Deus. Oh, glória! Mas quando a nuvem de glória se levantava de sobre a tenda, era hora de desmontar a tenda, de os sacerdotes colocarem a arca sobre os ombros e andarem debaixo da nuvem da glória de Deus, sendo orientados pelo Senhor e guiados por Ele. A tenda era desarmada, e quando a nuvem parava, então era hora de armar a tenda, não só o tabernáculo, mas também a tenda de cada morador, de cada família que estava seguindo o rumo à terra prometida, porque nós bem sabemos que o deserto só era o caminho, o deserto só era a passagem. A promessa é que eles habitariam em uma terra que manaria leite e mel, em uma terra abençoada, em uma terra próspera. Essa era a promessa que Deus fez ao seu povo. Para tanto, eles tinham que cultuar, eles tinham que sacrificar, eles tinham que seguir a direção da nuvem de Deus durante o dia e da coluna de fogo durante a noite. Não importasse a hora, não importasse o tempo, quando o Senhor queria que eles se movessem, eles deveriam seguir de acordo com a orientação da glória do Senhor e da revelação da sua lei e da sua palavra. Quem anda desta forma, se você está andando nesta direção, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: você vai chegar na terra que Deus te prometeu, você vai pisar na terra da promessa que Deus te fez. Não importa o tamanho do deserto, não importa quão grande seja a caminhada no deserto, siga a glória, siga a nuvem, obedeça a palavra e você vai atravessar o Jordão, diz o Senhor. Quando eles atravessaram o Jordão, a tenda foi montada lá em Siló. Passado algum tempo, você vai encontrar o tabernáculo, a tenda de Deus, a arca de Deus, lá em Siló. Mas ali o tabernáculo não era mais desmontado e montado a todo tempo. Não, ali foi o lugar escolhido para o tabernáculo ficar ali montado. Não precisava mais desmontar. O que Deus está falando para você é que o deserto é passageiro. O Senhor está te conduzindo para a terra da promessa. E quando as coisas são instáveis na sua vida, parece que nada se firma, quando as coisas parecem que estão melhorando, aí vem uma dificuldade, parece que você tem que desarmar a tenda da adoração e ir para um lugar que você não sabe, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: você vai atravessar o Jordão, você vai pisar na terra da promessa, e Deus vai te dar estabilidade, vai te dar segurança, vai te dar descanso, e o nome do Senhor será glorificado. Sim, Deus está falando do arrebatamento, sim, Deus está falando do nosso encontro com Ele, mas também está prometendo para você que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele te fez para você viver nesta terra. Lembra disso? Deus não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender, Ele não volta a sua palavra atrás. Ele é fiel, ainda quando
nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele é sempre fiel, Ele é sempre fiel, Ele é sempre fiel, Ele é sempre fiel. A história de Judá começou quando ele nasceu, mas antes mesmo que ele nascesse, o Senhor já havia escolhido esta tribo para que o seu filho unigênito nascesse lá, fosse descendente da tribo de Judá, viesse nessa linhagem da família de Davi. Oh glória! E se você olhar a história, quantas vezes Judá errou, quantas vezes ele falhou, mas quem escolheu Judá nunca erra na sua escolha. Quem escolheu você sabe quem você é, conhece a tua estrutura, conhece as tuas virtudes, conhece as suas fraquezas, conhecem a sua força, conhece a sua resiliência, conhece a sua coragem, mas também conhece os seus temores, os seus medos, as suas frustrações, as suas vergonhas, a sua tristeza. Ele sabe quem você é e Ele te escolheu ainda desta forma para cumprir a sua palavra na sua vida. Siló está chegando. Este tempo está chegando na sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória! Oh glória! Louvado seja o nosso Deus. Quando olhamos para o que o Senhor fala através de Judá, esta palavra ela é tão poderosa que lá no céu ela foi mencionada. Quando João foi arrebatado, ele está lá no céu, e eu já vou concluir aqui. Ele está lá no céu contemplando as maravilhas que existem no céu. É para lá que nós vamos, irmãos. Quando enfim chegar o dia, diácono Antônio Luiz, do triunfar do nosso rei, quando enfim chegar o dia, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça nós lá estaremos. Oh glória! Aleluia! Oh glória! Louvado seja o nosso Deus. João está contemplando as maravilhas que existem no céu. Recebeu a mensagem para escrever e enviar às igrejas, como os irmãos bem sabem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O tempo não permite eu falar de todas elas, mas eu quero concluir dizendo aqui o que o Senhor pôs no meu coração para nós aqui, meus irmãos. João está no céu, prestando atenção em um culto eterno e maravilhoso que está acontecendo ainda neste momento. Ainda está acontecendo este culto neste momento. Lá no capítulo 4, a partir do versículo 1, vocês vão encontrar ali um culto eterno que acontece. E eu queria imaginar um pouquinho com os irmãos. Imagina Deus criando o homem habitava na terra. O Senhor vinha na viração do dia e o Senhor se revelava a Adão, conversava com ele, que coisa maravilhosa. Mas o Senhor também criou os seres que habitam no céu. Todos eles são criaturas de Deus. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, os anciãos, tudo que está lá no céu também é criação do Senhor. Agora você imagina o ser que foi criado para habitar no céu para sempre. Quando ele acabou de ser criado, ele contemplou a Deus. Imagina isso, irmãos. Imagina o serafim, no momento que ele foi criado, que ele veio à existência, ele é criatura de Deus, e contempla o Senhor assentado no seu trono lá no céu. Ele não teve outra palavra para dizer a não ser Kadosh, Kadosh, Santo, Santo. E ele nunca mais conseguiu parar de falar isso. Santo, 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 Santo. E até agora eles estão dizendo Santo, Santo. Quando Isaías os viu lá no templo, no capítulo 6,
eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele é muito enfático quando ele diz: e não cessavam de clamar uns para os outros, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Eles nunca conseguiram parar de dizer que Ele é santo. Passou muitos e muitos séculos, o Senhor arrebata o espírito de João e ele está lá no céu. Quando ele vê esses seres, eles estão dizendo: Santo, ainda estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir, e não cessam de clamar. E eles estão dizendo neste momento que Ele é santo. João está olhando ao que está acontecendo ali, mas de repente ele percebe que aquele que está sentado no trono, que está no meio, no centro deste louvor e desta adoração toda, ele tem um livro na mão selado com 7 selos. E João olha para aquela cena e ele percebe que não existe ninguém no céu. Imagina esse negócio, não traz temor para o teu coração? Ninguém no céu não tem pecado, irmãos. No céu não tem imperfeição, no céu não tem falha, no céu não tem impureza, no céu não tem malícia. Glória! Mas João olha para todas aquelas criaturas, e com exceção daquele que está com o livro na sua mão, ninguém é digno nem sequer de olhar para o livro. Nem olhar para o livro eles podiam olhar. João procura na terra e ele diz: ninguém no céu, ninguém na terra também, ninguém debaixo da terra podia tomar este livro, podia abrir os seus selos, nem sequer olhar para este livro. Ninguém podia. E João começa a chorar muito. Ele começa a chorar, porque aquele livro, ele conta a história, o desenrolar da história, o plano de Deus para com esta terra, para com as pessoas. João começa a chorar. Não há ninguém que possa nem sequer olhar para esse livro. Mas um dos anciãos, ele vem de encontro a João e diz para ele: não chores, o céu não é lugar de choro, não chores. O céu não é lugar de tristeza, não chores. O Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E este dia está mais perto do que o que você está pensando. Jesus está às portas. A trombeta soará. Nós vamos subir com o corpo transformado para nos encontrar com o nosso Senhor. Hoje o nosso corpo se corrompe, o nosso corpo adoece, nós sentimos dores, nós sentimos tristezas, nós ficamos angustiados, nós ficamos com muitas coisas que nos fazem sofrer, mas quando a trombeta soar, oh glória! Quando a trombeta tocar, você que é pai, que está preocupado com o teu filho doente, que está falando com Deus aí, que você não consegue resolver essa situação, quando a trombeta soar, oh glória, o corpo será transformado, e nós vamos subir, livre de todo mal, para estar para sempre com o nosso Deus. Orabai, oh xarabai. O ancião disse: não chores. E mostrou para João: eis aqui o leão da tribo de Judá. Por que será que um ser celestial falou isso para João? Um morador do céu, um adorador que se levantava do trono e jogava a coroa em direção ao Senhor que está sentado no trono. Ele vai consolar João e ele diz para João: não
chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá não estava lá no céu, estava na terra. E ele está falando, olha, eis aqui o leão da tribo de Judá. Isso é para lembrar para você que aquilo que Deus fala aqui na terra, aquilo que Deus promete aqui na terra, também está reverberando lá no céu, também está anotado lá no céu. Deus vai cumprir a sua palavra ao teu respeito. Alegra o teu coração, não chores. O leão da tribo de Judá está dizendo, ele é o rei eterno, ele governa o céu. Mas aquele ser celestial disse para João também, a raiz de Davi. Meu Deus do céu, a raiz de Davi lá no céu. O que Davi tem a ver com o céu nesse momento? Mas aquele ser celestial disse assim, ele é o leão da tribo de Judá. Quer dizer, ele é aquele que não teme a nada. Ele é aquele que descansa sem ninguém ter coragem de acordá-lo ou despertá-lo. Ele é como um leão feroz, que se alguém ver este animal dormindo, passa de longe, sem fazer barulho, porque se ele acordar, ninguém pode dominá-lo. Se ele avançar, ninguém consegue fazer ele retroceder, porque ele não tem medo de nada. Ele é vencedor, ele é forte, ele é rei, ele é poderoso, ele põe o inimigo para correr. O leão da tribo de Judá está em nosso meio nesta noite. Mas ele diz também, ele é a raiz de Davi. Quer dizer, ele é o rei eterno, governa os céus, governa o mundo espiritual. Mas ele também é rei que governa o reino dos homens. Ele é a raiz de Davi, ele nasceu como um homem para governar a humanidade. O teu rei está neste lugar. Ele está dizendo para você, eu governo o céu, mas eu também governo a terra. Eu governo, meu Deus do céu, eu governo as nações da terra. Eu mando na história da humanidade, diz o Senhor. As empresas que existem estão sob o meu domínio. As instituições que os homens pensam que criaram, eu sou o dominador, eu sou o governante. Agora segura essa palavra. O convênio que você tem está na minha mão. É quando eu quero operar, ninguém pode impedir. Eu governo o céu, eu governo a terra, eu governo o mundo, porque sou o Deus Todo-Poderoso. O leão da tribo de Judá está aqui. A raiz de Davi está aqui. Oh, glória! Ele está aqui. E aquele ser celestial disse para João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro. Oh glória, aquele livro que ninguém podia tocar. Ele é o vencedor que pode abrir o livro, que pode desatar os selos. Ninguém podia olhar para este livro. Este livro contém a história da humanidade, sim. Ninguém tem poder nem sequer de olhar para este livro, mas o nosso Salvador pegou o livro na sua mão. Ele é digno. Um novo cântico entoou no céu. Ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de desatar os seus selos. E por quê? Porque ele foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. Sabe o que ele está dizendo? Ele governa este mundo que nós vivemos. Ele governa todas as coisas. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O que Deus está falando é que Ele tem um reino para a sua igreja, que você tem autoridade. Você não precisa ter medo, porque Jesus morreu e fez de você rei.
Ele fez de você rei. Meus irmãos, isso é Bíblia, não é história de carochinha. Mas nesta noite, neste lugar, Ele está procurando o sacerdote. Tem sacerdote aqui? Ele fez de nós reis. Mas quando a gente reconhece que Ele é o dominador absoluto, sabe o que a gente faz? Igual os anciãos lá no céu, se levantam dos seus tronos, se prostram diante daquele que está sentado sobre o trono, lança a coroa em direção a Ele e diz: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber honra, glória, poder e majestade. Nós deixamos Ele reinar na nossa vida, não por obrigação, mas por gratidão. Agora, quando fala de sacerdote, sacerdote oferece sacrifício, sacerdote presta culto, sacerdote observa a lei, observa a palavra. O Senhor está procurando. Tem sacerdote nessa noite? Ofereça o teu culto, ofereça o teu sacrifício. Oh glória, você não precisa sacrificar nenhum animal, nenhum cordeiro, mas hoje você pode oferecer a Deus louvor, adoração, ação de graça pela obra que Ele tem feito na sua vida. Digno é aquele que foi morto e reviveu. Aí quando João olhou, nós lemos aqui, eu já vou concluir, ele não viu o leão, ele viu um cordeiro. Quando ele olha para aquele que o ancião está dizendo para ele, ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, ele vê um cordeiro, ele não vê um leão. E ele fala: e eu vi no meio do trono. Olha onde o cordeiro está: no meio do trono, no meio dos animais celestiais, no meio dos anjos, no meio dos anciãos, no meio dos serafins, no meio do querubins, eu vi como um cordeiro que havia sido morto, que foi em direção daquele que estava sentado no trono, pegou o livro, oh glória, na sua mão, e o céu começou a louvar neste momento. Está entendendo o que Deus está falando? Ele está no meio do trono, no meio dos anciãos, no meio dos anjos, no meio da igreja, porque o culto é para Ele, Ele é o centro, Ele é o alvo, Ele é o autor da nossa fé. Se você veio adorar, adore, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém é digno de fazer muitas coisas, ninguém tem poder, ninguém podia, quer dizer, ninguém tinha o poder nem sequer de olhar para este livro. Mas o cordeiro que foi morto e reviveu, ele vai tranquilamente. Aquele que está sentado sobre o trono, ele estende a sua mão e pega o livro. Oh glória! Aquele livro é o desenrolar da história da humanidade. Eu sei que envolve muita escatologia, mas o tempo não permite eu dizer. Mas o que o Senhor está dizendo é que muitas pessoas não têm o poder. Você mesmo não tem o poder de governar a história da sua vida. Mas o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, ele nasceu neste mundo, se entregou como o pastor Daniel leu aqui, Isaías 53, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Ele se entregou por nós, ele morreu por nós, não porque ele é um coitadinho, um impotente, não, ele morreu porque nos ama. Ele morreu para vencer a morte, ele suportou para vencer o pecado, e nesta noite ele te diz: todo poder é me dado, está na minha mão, não há nada que eu não possa fazer. Assim como este livro com 7 selos estão na mão dele, está na mão dele, assim a história da sua vida também está na mão dele. Não é Satanás que dá a última palavra na sua vida. Não é o juiz na terra que vai dar a sentença na sua vida. Não é o médico. Não é o médico que vai dar a última palavra ao teu respeito.